Pessoal, então a gente está começando mais uma sessão do nosso Tai Chi História, dentro da série especial da relação entre o Tai Chi e as escolas de pensamento e as religiões chinesas, né? Isso é meio a 18ª Câmara de Shaolin, né? Porque é uma série dentro da outra. Então é o Tai Chi História do Tai Chi Sem Fronteiras, e dentro da série Tai Chi 100, do Tai Chi História, nós temos Tai Chi e as escolas de pensamento, e o segundo episódio da relação entre Tai Chi e Taoísmo. Né, a gente conversou na semana passada com o Estevam, com o Gabriel, e o Estevam sugeriu que a gente trabalhasse com o conceito, com a ideia de Wudang, enquanto a sede espiritual e geográfica do Tai Chi. Né? Antes de passar a palavra para o nosso Gabriel, que nós temos muitas questões, e ele é o nosso especialista, eu gostaria de compartilhar com vocês uma tela bem rapidinho, só para a gente situar o nosso ouvinte e a nossa assistência. Maravilha. Então, pessoal, aqui rapidamente, nós temos um mapa da China com as províncias de Henan e de Hubei. E eu destaquei Henan em verde, com um pontinho amarelo, com o S, e em Hubei, um pontinho amarelo com W. Em cima eu tenho Shaolin, perto ali de Luoyang, e eu tenho a noroeste de Hubei, Wudang. Então, pessoal, esse lugar existe, né? Ainda que ele se aproxime mais de Shambhala e Agartha no nosso imaginário, Wudang existe, certo? Então eu vou interromper o compartilhamento aqui e passar a palavra para o nosso Gabriel. Gabriel, o que, para começo de conversa, você tem a nos dizer sobre Wudang? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, meus amigos Estevam e Rodrigo. Assim, essa conversa é muito boa. A gente parou no último encontro, né? Se você não ouviu, ouça, né, a nossa conversa sobre o Tao parte 1, onde a gente caminhou um pouco pelo princípio, né, um pouco da civilização chinesa, e como que o taoísmo estava ali, né, nesse começo, numa amálgama, na verdade, de discussões, né, sobre os mitos de criações e tudo mais. E aí, mito de criação é uma coisa que me vem à mente quando eu penso de Wudang, né? Essa ideia de como que surgem as coisas. Eu trouxe uma telinha, né, que eu queria compartilhar com vocês, justamente para lançar essa bola de um jeito bem engraçado. Esse teu mapa parece até que a gente combinou. A gente não combinou, mas podia ter combinado nessas ressonâncias que tem. Porque eu trouxe uma passagem muito, que eu acho muito fofinha, né? Deixa eu ver se eu estou compartilhando certo aqui. A minha mais recente visita ao Wudang, eu nunca tive lá fisicamente, né? Foi vendo, né, revendo, na verdade, o último filme do Karate Kid, com o Jackie Chan, né, e o filho, o Jaden Smith, né, como faz o nosso Daniel San ali. E tem uma passagem muito engraçada, e ela é mais engraçada quando a gente vê o mapa, porque ele está de tarde treinando em Pequim, e de repente ele vai parar numa montanha que eles não dizem no filme, mas para bom entendedor, né, pingo é letra, é Wudang, né, Wudang que foram filmadas ali, aquelas cenas e tal, né. Aqui são eles chegando na montanha, ele vai fazer aquela caminhada lá em cima e tal. E aí nessas passagens da montanha eu fui lembrando, né, de como da primeira vez que eu ouvi falar de Wudang, que foi justamente pelos filmes do Tigre e o Dragão. Esse aqui é um quadrinho que foi lançado no Brasil ali pelos dos anos 2010, né, com uma releitura do Andy Seto, né, foi publicado pela Panini Comics. Você ainda encontra esse quadrinho para vender, são 12 edições, e na última, na número 11, eles fizeram uma duplicada. E aqui você vê justamente o Tigre e o Dragão, e o Wang Dulu, que é o autor desse quadrinho, ele lança essa série, que são a Golden Iron Series, né, que são livros com os romances de wuxia, onde o Tigre e o Dragão, acho que é o quarto ou quinto romance da série, mas isso ali nos anos de 1940, 48, enfim, a série começa ali por essa década de 40 na China, né? E logo no início do quadrinho, né, eu acho que talvez para setting the scene aqui, né, dos nossos leitores, ele logo começa com uma passagem do Limu Bai, o nosso personagem principal, meditando numa cachoeira, dizendo que as artes marciais da China antiga dividem-se em duas escolas, cujo foco é trabalhar a força exterior e aquelas que utilizam a força interior
a energia Qi, né? O que valoriza a força externa vem de Shaolin. O venerável Damo, né, o Bodhidharma, é o criador dessa arte marcial, cujo propósito é o condicionamento físico, criar um corpo forte e saudável e não matar. E aí ele faz agora a distinção, né? E da escola da força interior vem de Wudang, né? O quadrinho, em português, eles optaram por fazer o Wudang sem o G, para poder facilitar a pronúncia, né? E o Chan Sanfan seria criou, né, o meio de canalizar a força interna, e ele estudou em Shaolin, e lá ele melhorou a técnica de Shaolin para a técnica da força interna. E aí o estilo evoca a magia das 8 palavras, os socos das 6 etapas, o domínio dos pontos de pressão. E aí agora ele já movendo a cachoeira com o poder do seu Qi, é a parte que eu mais gosto, que é o fechamento dessa cena, onde que ele diz que muitos acreditam que quando o lutador de Shaolin é confrontado, existe alguma chance de vitória. Mas se o oponente for de Wudang, a situação do adversário é extremamente crítica, porque o Kung Fu que ele teria nesse domínio interno, aí não dá para segurar a onda, né? E esse imaginário, né, que ele vem sendo, acho que, relido, né, ao longo do século XX, né? Você vê, essa obra foi criada nos anos 40 como livro, foi reeditada várias vezes. O famoso filme dos anos 2000, né, que é uma produção já numa China reabertura, já, né, de forte já não é mais o cinema de Hong Kong, já é um cinema com bem mais orçamento e efeitos especiais. E para quem é você vê, eu comecei a treinar, a praticar arte marcial em 2004, né? Ou seja, um pouco na época, mais ou menos, o filme de 90 e poucos, anos 2000, eu vendo o filme, e aí eu já fã do filme, né? E aí já sai esse quadrinho, e aí o mito de Wudang, né, se recria, né, como a arte marcial invencível. E é interessante porque, ao menos na cena do Rio de Janeiro, eu nunca encontrei ali uma academia dizendo Kung Fu de Wudang, porque talvez se eu tivesse, eu tinha ido lá direto, né, justamente por causa dessas histórias. E o que eu acho interessante desse caminho é que, recentemente, para já lançar a bola para os ouvintes e também para a conversa daqui, né, eu tenho feito uma pesquisa sobre o Tai Chi Chuan na cidade de São Paulo, né? Eu tenho minha pesquisa de doutorado tem sido sobre isso. E nesse caminho eu tenho conversado com muita gente e tenho relido muitos trabalhos sobre isso. Um dos quais, inclusive, é o do Rodrigo, né? Que faz parte da minha, né, revisão de bibliografia, né? E é muito legal ver lá a discussão que você faz do Shaolin brasileira. Mas o que os meus colegas, meus amigos que eu tenho ouvido têm me contado, pelo menos pensando hoje em 2022, eles falam de uma transição da narrativa, né, envolvendo o Tai Chi. Eles falam, quando a gente começou a treinar nos anos 90, nos anos 80, só se falava de Shan Sanfang, a gente nem ouvia falar de Chen Wanqing, de Tai Chi Chuan, do estilo Shen. Quem criou o Tai Chi era uma coisa taoísta, o que a gente ouvia e que a gente falava era isso. E nos últimos anos, né, e aí a gente está falando dos últimos 10, 20 anos, que cada vez mais a gente tem ouvido essa trajetória do Tai Chi remontando ao vilarejo de Tianjiagu, que aqui no quadrinho nem aparece, né? E aí me parece interessante perceber, né, ao longo do tempo no Brasil, a mudança, vamos dizer assim, das histórias que vão sendo contadas e ouvidas, né? Eu tenho certeza que o Estevam, que começou a praticar, imagina, em 2004, quando eu comecei a praticar, você já praticava há algum tempo, né, Estevam? Né? Como é que é essa história para você, né? Em 2004, o Estevam já estava no pré-imortalidade, né, pessoal? Esse é o fato. Eu gostaria de acrescentar, só voltando um pouquinho atrás, a bola está comigo agora, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, ok. Quer passar a bola ou quer continuar mais um pouquinho, Gabriel? Não, pode lançar, depois a gente volta. Tá, olha, porque a minha bola agora vai ser longa. Primeiro eu vou voltar atrás um pouquinho entre as diferenças de Tao Tia e Tao Tiao, né? Então, Tao Tia inclusive o mestre Kumar Francis, do americano, especialista nas artes internas, ele fala que Tai Chi, a maior parte dos Qiguns, a culinária, a filosofia, né, pertence a Tao Tia, ou seja, digamos assim, a família
o pensamento, filosofia taoísta. E Tao Tiao, que é a religião taoísta, sua cerimônia, sua liturgia, foi criada mais ou menos ali no final da dinastia Han, né? Criou-se, então, digamos, isso foi uma reação à chegada do budismo. Os taoístas resolvem se organizar, porque, na verdade, era a religião folclórica, com suas várias divindades, suas várias crenças, seus vários rituais, que, de repente, ao ver o budismo entrando na China, resolve se organizar. Diz, não, peraí, eles chegam aqui, da noite para o dia, todo mundo vai atrás deles. Então, aí surge a religião taoísta, que nós temos, por exemplo, várias ramificações dentro da Tao Tiao, que é a religião taoísta. E Tiao, é bom a gente também, eu gostaria depois de voltar a essa palavra Tiao, que é sabedoria, a gente traduz como religião, mas na verdade é sabedoria. E por quê? Mas eu vou puxar rapidinho aqui, porque eu quero chegar em Wudang. Eu não queria que a gente encerrasse esse nosso capítulo está aí na tela, Tao Tiao, né? Taoísta religião. Esse Tiao, né? Esse Tiao, ele quer dizer, ele é composto, né? Por teto da casa, né? Ele é composto também pelo símbolo que, por exemplo, que você vai encontrar também no Lao Tzu, né? Que é o velho e a criança. Então, o que ele está dizendo? Dentro de uma casa, o velho transmite a informação para a criança. Então, isso é uma sabedoria que passa de geração em geração. Então, Tiao, basicamente é isso. Mas o Tao Tiao, no caso da religião taoísta, criou uma liturgia, criou suas cerimônias, estabeleceu as divindades, e essa própria religião já se ramificou, obviamente, da dinastia Han até agora. Nós temos algumas ramificações da religião taoísta. Mas para nós taoístas, o que importa mais, porque nós somos descendentes da Tao Tia, ou seja, da família, né? Da escola, do pensamento taoísta. A gente não precisa venerar nenhuma divindade, nem fazer nenhum ritual, além das nossas próprias formas, né? Além do nosso próprio estudo, para fazer Tai Chi, para fazer o Tai Chi Chuan. Muito bem, então nós temos essa religião surge e, na verdade, a montanha Wudang vai ser, digamos assim, já era habitada 7.000 anos antes de Cristo. A montanha Wudang já tinha seres humanos lá. Né? E histórico de ermitões, ou seja, taoístas. Né? Taoístas vivem na montanha Wudang a gente pode dizer, desde sempre. Né? Mas um imperador, especialmente, que foi Yongle, né? Foi o terceiro imperador da dinastia Ming, e isso já é bem mais para cá, porque isso é em 1300, ou seja, século XIV já, depois de Cristo. Ele se torna taoísta e ele, então, faz digamos assim, manda construir essa quantidade de templos que acabou se tornando patrimônio cultural, né, da humanidade, que é esse conjunto de templos que tem em Wudang. Né? Muito bem, até aí está tudo bem, a religião taoísta, tem os monges, tal coisa, tal coisa. E na China a gente sempre fala, no norte Shaolin, no sul Wudang. Né? Essa historiada toda, ela começa realmente a surgir mais para cá ainda, no século XVII, com Hua Zongxi, aquele nosso pensador, quando ele faz uma homenagem a um artista marcial, né, que, segundo ele, então, cultivava a Neitia, ou seja, o estilo marcial interno, e que ele tinha aprendido com quem? Com Chan Sanfeng. Quem foi o Chan Sanfeng? Foi o imortal taoísta, o sábio taoísta mais famoso da montanha Wudang. A montanha Wudang antes se chamava montanha Tai He, montanha da suprema harmonia.
ela passa a se chamar justamente Montanha Wudang, perto da dinastia Ming, na dinastia Ming, quando esse imperador venera o deus do norte, que era o Zhenwu, que é uma divindade que tem uma carranca, ele é negro, porque está ligado à cor preta, que está ligado ao norte, cujo símbolo é a tartaruga e a serpente. Então, quando ele já faz, ele manda fazer esse conjunto de templos lá em Wudang, ele já em veneração a essa figura. Mas vem nessa carona o Chan Sanfeng, porque ele tinha morado lá e tinha sido um grande alquimista interno. E aí, a intenção do Chan Sanfeng, pelo que se sabe até então, era alquimia interna. Ele tem os tratados ele fala da palavra Tai Chi como harmonização dos sopros yin e yang dentro do corpo, para juntar o seu lado feminino com o seu lado masculino e então, através dessa alquimia, alcançar a imortalidade. Não fala uma palavra nos textos de Chan Sanfeng sobre arte marcial. O Hua Zongxi é que, 3 séculos mais tarde, vai pegar o Chan Sanfeng e vai levar ele à divindade para fazer oposição a quem? A Tamo do Shaolin. E quem é Tamo do Shaolin? São os estrangeiros. É aquela arte que veio da Índia. Tudo bem que ela já se chinalizou, né? Mas era considerada, então, uma arte muito mais ligada ao pensamento indiano do que ao pensamento taoísta, que seria, então... E essa conotação que o Hua Zongxi faz, na verdade, ele cria... O Chan Sanfeng, até então, ele era patrono da alquimia interna, ele passa a ser patrono da Nei Tia, ou seja, as artes marciais internas, Nei interno, no sentido... Claro, hoje em dia a gente entende como sentido de praticar energia, que nem na história em quadrinhos o Liu Mubai fala, né? Você trabalha a sua energia, dará um aspecto muito mais interno, perante o Shaolin, que é muito mais a musculatura, os tendões, a resistência, um lado mais externo, né? Tem essa conotação também, mas naquela época era uma conotação política, que obviamente muita gente abraçou, por se identificar com essa questão. Muito bem. E aí, até aí o Wudang está quietinho lá, continua fazendo seus rituais, blá, blá, blá. Ninguém falou nem nada de que em Wudang existia Tai Chi, mesmo porque na época o Tai Chi estava sendo criado pelo Shen Wanting, estava ali em segredo, o Hua Zongxi não tinha consciência do Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan, né? Então, vamos vir mais para cá, no século XIX, perante as agressões dos países do Ocidente, né, e perante a debilidade do próprio Império, fazendo face, se dando mal contra as grandes revoltas que estão surgindo, surge um novo culto à figura de Chan Sanfeng, né? E os intelectuais veem em Chan Sanfeng uma figura, digamos assim, um imortal que carrega aquela qualidade chinesa, aquela coisa que ele traz a tradição da alquimia interna, ele traz a tradição das artes marciais internas. Então, obviamente, e aí o Li Yu, da família Wu, vai escrever pela primeira vez Tai Chi se origina com Chan Sanfeng. E como é que ele conta essa história? Chan Sanfeng dorme e sonha com um guerreiro Zhenwu uma noite e acorda, então, já sabendo o Tai Chi, no caminho lá para ir falar com o imperador, ele derrota mais de 100 bandidos que infestavam a região. Então, até o século XVII, Chan Sanfeng é só digamos assim, patrono da alquimia interna. A partir do século XVII até o século XIX, ele é patrono da Nei Tia. A partir do século XIX, ele passa a ser patrono do Tai Chi Chuan. E na República, então, essa história vai ser contada e multiplicada pelo Sun Lutang, pelo Chen Wenmin, entendeu? E pelos alguns da família Yang também, né? Se bem que a família Yang sempre foi assim, correta, eu acho, no sentido de reconhecer que a arte deles era originária no vilarejo Chen. Isso, nesse ponto, a gente tem que tirar o chapéu, porque não estou falando
praticantes da escola Yang, estou falando da família Yang mesmo, né? Que praticantes são o próprio Chen Wenmin, eles resolvem atribuir ao Chan Sanfeng. E o Wudan com isso tudo? Né? O Wudan com isso tudo, nesse livro aqui, do José Carbona, de Shaolin a Wudan, ele faz um verdadeiro... Você tem, né, o Rodrigo? Não sei se você tem. Se vocês não têm, tenham. Porque ele faz... Esse é um livro que tem todas as artes marciais de Shaolin, internas, externas, meio que catalogadas, o número de formas, tal coisa. E ele faz uma pesquisa aqui em cima da Neicha, do estilo interno, porque ele estava estudando com o mestre dele lá, tanto o Tai Chi estilo U como o Pakwai. Então ele vai atrás, não, mas onde surgiu isso? E ele vai até o Wudan. E aí ele traz um relato que ele diz que é, no mínimo, digamos assim, contraditório. Quer dizer, ele mesmo reconhece que é contraditório. Por quê? Ele começa com os dois grandes historiadores das artes marciais, que foi o Tan Hao e o Gu Liuxin. Esses dois foram que, na verdade, chegaram e disseram: Tai Chi foi criado pelo Shen Wanqing. Eles é que fizeram a primeira pesquisa histórica, com dados, indo ao campo, indo em Zhenjiaogou, etc., etc. E foram, obviamente, também foram ao Wudan. E chegaram à conclusão que existiam artes marciais sendo feitas em Wudan, mas que era tudo muito caótico e que não tinha uma arte característica que tivesse sido criada em Wudan. Ela era, na verdade, uma coxa de retalhos que, só em 1984, vai haver, então, uma reconstituição. Veja bem, 84, nós já estamos aqui pertinho. Mas, antes disso ainda, eles tinham ido lá, antes de 84, não, ele foi nos anos 90, ele foi, e o Tan Hao e o Gu Liuxin já tinham chegado a essa conclusão que não existia uma arte marcial originária de Wudan. E ele, então, vai pesquisar com alguns monges, dentre os quais uma monja que já estava com 115 anos. E ela disse que desconhecia qualquer arte marcial, digamos assim, tipicamente Wudan. Né? O outro lado desse relatório é que a guarda comunista, a guarda vermelha, quando estava naquela guerra, na Revolução mesmo dos anos 20, né? Aprendeu em Wudan, com um dos monges lá, uma série digamos assim, de arte, assim, algumas formas de arte marcial. Ele diz assim, bom, tirando isso tudo, ele chega à seguinte conclusão. É legal porque ele faz uma lista das formas que se ensinam em Wudan hoje em dia, e, na verdade, ele consegue, ele põe aqui 35, 36, 37 formas. 37 formas. Das quais ele diz que somente 8 dessas 37, somente 8, né, são explicitamente ligadas a comunidades monásticas dos montes de Wudan. As outras revelam escolas de Tai Chi, Pakwai, Xinyi, que não tem uma relação que é apenas simbólica com esse centro taoísta. Ou seja, e mesmo dentro do nome das formas, a gente tem, por exemplo, vou falar algumas, não vou falar as 35 formas aqui, mas nós temos aqui, por exemplo, o Xin Yixuan do Imortal Escondido, o Tai Chi Chuan de Wudan do Ser Divino, e falam explicitamente aqui Tai Chi Chuan da Escola Sun, Tai Chi Chuan da Escola Yang, Tai Chi Chuan da Escola Sun e Wu. Quer dizer, eles já começam a fazer digamos, uma compilação, né? E vão por aí adiante, só para dar um exemplo, né? De Xinyi, por exemplo, tem Xinyi feito pelo monge tal, Xinyi pelo monge tal. Então, Wudan, obviamente, eu não estou aqui, e eu quero que todos entendam que eu não estou desmerecendo Wudan. Eu respeito muito, eles têm um Tai Chi
digamos assim, super alto nível. Obviamente, eles são monges, eles só fazem aquilo, e eles têm toda a capacidade de fazer aquilo, né? Que se dedicam em termos de meditação, em termos de trabalho, em termos de dietética, enfim. Mas o Dan é menos antigo do que a gente pensa, é isso que eu queria deixar claro. E o Tai Chi não surge no Dan. O Dan vai recuperar, como de certa maneira Shaolin também, através dos anos, vai recuperando as coisas, vai fazendo a sua, digamos, a sua sopa de letrinhas e sai com um produto muito bom. E sai com um produto muito bom, digno do seu nome, né? Digno da sua fama, mas é uma coisa recente, né? Então, isso eu queria deixar aqui bem claro, né? Porque às vezes as pessoas vão falar assim, não, mas você está desmerecendo o Dan, de jeito nenhum. Apenas o que eu estou dizendo, Tai Chi Chuan, segundo a história, surge com a família Chen. Existem outras histórias que ainda tentam sempre puxar, não, mas foi um cara de Wudan que ensinou não sei quem, que ensinou não sei quem, que foi ensinar lá os Chen. Mas até hoje não se conseguiu provar esse tipo de coisa, né? Então é isso que eu queria posicionar com relação ao Dan. Passo a bola de volta para vocês agora. Maravilha. Eu acho interessante a gente colocar esse aspecto que muitas vezes ele não é valorizado, de que a arte marcial chinesa, pessoal, a arte marcial chinesa é um produto histórico. E se ela é um produto histórico, ela é um produto da política também, né? Quando o Estevam fala ali do Huang Zongqi, né, ele está falando do epitáfio para Wang Jiangnan, de 1669, né? Eu vou compartilhar rapidinho com vocês aqui essa tela, que trata exatamente dessa mitologia das artes marciais. Então, o que acontece? Em 1669, você tinha esse pilar, essa montanha da esquerda, com o Bodhidharma, né? Então, inclusive, essa ilustração aqui é do livro do Meir Shahar, né, sobre o mosteiro de Shaolin. Então, o que ele coloca? Ele diz assim, Songshan, Shaolin, né, norte, Bodhidharma e o Kung Fu externo, né? Então, essa é uma primeira pilastra que existia, né, vamos dizer assim, no século XVII, e que a partir do epitáfio de Wang Jiangnan começou a se construir uma segunda coluna, que fala ali, né, Wudang, o eremitério de Wudang, Su e Sansanfeng, né, como se fosse uma segunda coluna desse edifício. E por que houve? Por que se estabeleceu a necessidade dessa segunda coluna? Porque nesse período a China estava com a dinastia Qin, que era uma dinastia vinda da Manchúria, e de repente os monges de Shaolin, que haviam servido ao movimento rebelde pró-Han e anti-Manchu, de repente, para um certo grupo de chineses Han, eles passaram a ser vistos como estrangeiros também. Por quê? Porque o budismo é uma religião vinda da Índia e o Bodhidharma é uma seta, um patriarca vindo provavelmente do Irã, né? Então, num momento ultranacionalista, eles sentiram que eles precisavam ir mais a fundo dentro da sua identidade nacional. Então, eles forjaram, vamos dizer assim, um mito de Sansanfeng e de Wudang associado a artes marciais internas, né? Se você observa os ideogramas de interno e externo, né, Nei e Wai, mesmo os ideogramas já trazem informações interessantes, né? Então esse Nei, ele dá um sentido de dentro do corpo, enquanto que o ideograma para Wai, ele é muito interessante a etimologia dele, porque ele se refere a uma pessoa, você tem a representação da pessoa fora e de lua, né? São as pessoas que fazem trabalhos à noite, né? Ou seja, são os feiticeiros, aqueles que nos querem mal. Vê que louco, né? Então, Wai e Nei, né? Então, esse é um direcionamento político. Veja que interessante. O Shaolin, ele era associado ao movimento anti-Manchu, por quê? Porque o fundador da dinastia Ming havia sido um noviço budista, né? Então, de repente, havia essa associação e os próprios monges de Shaolin trabalharam pró-Ming naquelas campanhas anti-pirataria e depois do século XVIII acabaram incorporados àquela lenda de Xilu,
que é a lenda de fundação da tríade chinesa, e a lenda e o mito de criação de muitos estilos de Kung Fu, inclusive do Shaolin do Norte. O artigo que o Zé Otávio Aguiar e eu escrevemos, a gente fez o quê? Nós pegamos versões da lenda de Shilu, pegamos dessa lenda do século XVIII, da Chen Di Hui, da tríade, e comparamos com os mitos de criação de 3 escolas de Kung Fu. Uma no Brasil, uma na França e uma na Itália. Todas elas batem na mesma coisa, né? Sendo que essa lenda de Shilu, ela também tem um aspecto interessante, porque ela, em alguns casos, se refere a um ano, ao ano de 1735, que é quando o Shaolin teria sido destruído, né? 1736. E, de fato, em 1736, o imperador Qianlong determinou a demolição de algumas partes do mosteiro que eram associadas a bandidos. Então, o mosteiro ele foi efetivamente destruído em parte, numa reforma, e seus ocupantes foram mandados embora, né? Então, pessoal, só para a gente... eu tô saindo de Wudang e indo para Shaolin, volta para Wudang, né? O fato é que Wudang tem um aspecto político, né, envolvido na sua criação. E eu estava pesquisando para a nossa conversa aqui, e eu descobri o seguinte também, pessoal. O Estevão havia colocado esse aspecto de que no período republicano, Wudang ganhou muita força também, né? E ele ganhou muita força e gerou uma oposição ainda mais ferrenha com Shaolin na época da fundação do Instituto Central de Wushu, de Nanjing, pelo Zhang Jijiang, né? Porque ele estabeleceu dentro desse instituto, que foi um baita centro de pesquisa e de difusão da arte marcial, 2 grupos de trabalho. Um de artes internas associadas a Wudang e um de artes externas associadas a Shaolin, sendo que o de arte interna ele era capitaneado pelo mestre Sun Lutang. E lá pelas tantas, isso foi no ano de 1928, e lá pelas tantas os caras quebraram o pau e deu uma brigarada, né? E essa brigarada acabou reforçando essas divisões, né? Então, assim, o que o Estevão foi falando, eu achei muito legal, porque ele foi falando, era exatamente tudo aquilo que eu havia desenhado para falar também. Então, a gente está na mesma... Nós estamos na mesma escola, né? Seja ela interna ou externa. E agora, eu gostaria de devolver a bola para o nosso Gabriel. Gabriel, fala aí a sua versão da história. Eu gostei muito de ouvir vocês, porque conecta, né, inclusive para quem está ouvindo a gente, várias referências a se buscar, né? Acho que a gente vive um momento muito legal dessa pesquisa em arte marcial, que a gente consegue debater essas fontes, né? Isso é muito bacana, né, nesse sentido. Quando o Estevão estava contando essa história envolvendo esse trabalho, né, de alguma forma, de uma transição do Chan Sang Fan como patrono dessa alquimia interna, e depois dessa Neijia, e depois desse Tai Chi, né? É interessante porque é uma coisa que a gente já conversou em outras ocasiões também. Muitas das vezes, quando a gente tem acesso a certos conceitos chineses, a gente esquece um pouco da historicidade desses conceitos, né? Então, o Tai Chi é um desses conceitos, né? Então, a gente vê Tai Chi em alguma coisa e fala, nossa, Eu lembro que a primeira vez que eu fui à China, eu tive essa sensação, de maneira muito ingênua, andando na rua, tentando ler os caracteres, assim, né? Com o pouco chinês que eu tinha. Eu li assim, Kung Fu. E aí, na hora, a minha cabeça fez, não, Kung Fu, era Kung Fu Cha, né? Ou seja, não tinha nada a ver com Kung Fu, era uma loja de chá, né? Que servia chá, e tem né? O chá chinês tem esses 2 caminhos, o Cha Dao, né? Que é o chá como uma prática espiritual, e o Kung Fu Cha, o chá, né, habilidoso, né? Você servir o chá, que é uma coisa mais demonstrativa, uma coisa mais, né? E na hora eu olhei e, bem, imagina, eu podia ter claramente feito uma associação livre, né? Nossa, é um estilo de Kung Fu, né? Que eles tomam chá, né? E acho que sem querer querendo, a gente faz muito esses raciocínios quando a gente vai fazer essas pesquisas. Você vê Tai Chi no lugar e você fala, nossa, então, né? O Tai Chi Chuan surgiu com o I Ching, porque lá no I Ching, lá tinha tem lá um Tai Chi lá numa passagem. E até a própria passagem que tem Tai Chi, né?
ela não é a primeira parte do Xing, né? Ela também vai ser somada ao texto lá nos caminhares dos tempos. E no caso do Tian San Fan, é muito interessante porque eu tive uma conversa sobre isso recentemente não, deve fazer 2 anos já isso, com o professor Guilherme Luz e o professor Matheus Costa, o Matheus Oliva Costa, que é colega nosso também. A gente estava falando, era uma conversa sobre arte marcial, e o Guilherme fez um apontamento muito interessante, que ele falou assim, existe 2 mitos, quando a gente fala de mito, que é o mito da criação, né? E o mito da antiguidade, que é uma coisa que, de alguma forma, a gente é contaminado numa tradição também europeia, há um jeito de lidar com essa ideia de antiguidade e criação, na qual ela está muito ligada também a uma certa ideia de legitimidade, ou do que é verdadeiro e correto, né? Então, o que é mais antigo é mais verdadeiro e que é correto, e o que é mais antigo é aquilo que a gente atesta a criação, né? Então, a antiguidade está muito ligada à ideia de nascimento, né? A atitude chinesa em relação a isso é muito distinta, né? Embora eles tenham uma relação desde os primórdios com o venerar o antigo, do qual a gente falou um pouco no nosso último encontro, né? Sempre jogando para trás, né? Então, o jeito chinês de atribuir a autoria, né, é falar assim, bom, olha que legal que eu fiz. Aí ele pergunta, você que inventou? Não, isso eu recebi de um mestre que me apareceu. Isso é um jeito de fazer com que aquilo tenha valor social, de circulação, né? Não tem uma ideia de autoria que eu vou falar, não, fui eu que inventei. Ah, então não é tão bom assim, né? Se foi você que inventou, né? Agora, se eu digo, olha, eu aprendi com o Rodrigo, que aprendeu com o Estevam, que aprendeu com... E a gente faz uma linhagem que remonta. Ah, isso aí vai colar, isso aí vai pegar, né? E, ao mesmo tempo, não há nenhum constrangimento nesse sentido de que isso precisa ser atestado, porque eles não estão falando de criação nesse sentido, é uma criação no sentido, talvez a gente poderia chamar, né, de uma genealogia lato sensu, assim, né? É uma ideia de que remonta a coisas que no passado havia. Então, né, nesse sentido é muito legal, porque o Tai Chi Chuan, ele é indiscutivelmente ligado ao taoísmo, né? Quando eu estou relendo agora, saiu a edição nova da Unesp do Zhangzhou, né? Do Xuanzé, né? Uma edição para português, né? Do Zhuangzi, né? Que é um dos taoístas primeiros lá junto com Lao Tzu, né? E nesse livro aqui, você tem passagens do livro em que ele está falando de cultivo do Qi, que ele está falando de coisas que, para um praticante de Tai Chi Chuan, a gente brilha o olho e fala, nossa, né? Isso tem pertinência para a minha prática. Mas é porque, de fato, esse tema, cultivo do Qi e tal, ele vem da alquimia antiga, ele passa nas escolas taoístas, ele chega no Tai Chi Chuan. Então, ao mesmo tempo que é verdade falar, ah, nossa, o Tai Chi Chuan é muito taoísta, é muito de Wudang, no sentido de que tem coisas muito em comum, ao mesmo tempo é muito mentira, porque não quer dizer que nós somos, né, Taoran, né, que a gente está lá fazendo as magias, né, taoístas. E acho que para o nosso público brasileiro, essas discussões são cada vez mais acessíveis e interessantes, porque, por exemplo, quando eu estive competindo na China, eu fiz amizade com um Leonel, o nome dele. A gente era muito engraçado, porque na época eu tinha um visual barbão, eu prendi o cabelinho no coque aqui, e o pessoal me apelidou de o taoísta da equipe, né? O de Wudang da equipe, porque eu tava com o meu coque de Wudang, né? Que não era de Wudang mesmo, eu não prendia ele bonitinho assim. E quando eu cheguei para competir no tapete, um cara, né? E não foi nem eu que vi ele, os meus amigos falaram: "Ih, Gabriel, tem um sósia seu lá." Porque o cara tinha um barbão, ele também era latino, assim, barbão, né? Então aquela cara de latino, que a gente não sabe se é latino, se é árabe, né? Só que ele sim com um coque bem Wudang, né? Bem amarradinho, assim, preso, um negocinho que prendia assim para cima. E ele competia, de fato, fazendo espada de Wudang, né? Ele estava na mesma categoria que eu de espada. E aí, claro que a gente ficou amigo, porque os amigos dele também falaram, e lá, um sósia seu também. E aí, Gabriel e Leonel, os dois competindo na espada, com barbão e cabelão. E conversando com ele, né, no meu portunhol, né, sem vergonha, né, e a gente foi lá conversando. E quando eu perguntei para ele o que era o que ele fazia, né, vi a forma dele, uma forma linda de espada. Ele usava aquela espada que é uma Jian, né, de 2 mãos, né, então uma espada, uma Jian grandona, né, e tal. Muito trabalho circular de passar espada, uma coisa linda a forma.
Eu perguntei, bom, como que é? E ele falou assim, olha, a linhagem que eu pratico, ela tem elementos do Tai Chi Yang, né, do Tai Chi Chuan, do Bagua, né, e tal, e foi, enfim, nomeando que compunha aquela linhagem que ele praticava, e aí, de fato, retrospectivamente, né, você identifica nos movimentos da sequência certos aspectos, como, por exemplo, quando você vê uma forma 42 de standard, que você vê ali um pouquinho de Yang, um pouquinho de Chen, um pouquinho de... Você vai vendo, né, um pouquinho de Wu. Então, e é interessante pensar nessa conversa com ele, porque se tem uma discussão política para fazer e uma discussão histórica, que acho que também é um interesse nosso, eu acho que como praticante tem uma discussão também sobre Tipan Kun, sobre o fundamento da prática, né? Tem muitos praticantes de Tai Chi que numa ânsia de conhecer mais, aprender mais, acham que consumindo, sei lá, um conteúdo de Wudang vão melhorar o seu Tai Chi. Bom, aí você tem que ver o seu Tai Chi e ver o que você pratica no seu Tai Chi Chuan. Porque às vezes, né, é sempre bom conhecer outros estilos, né? Mas às vezes também, né, se você pratica, né, eu vou dar minha experiência no Kung Fu, eu pratico Kung Fu garra de águia. Treinar outros estilos de punhos longos, a gente diria, né, tem muita pertinência, né? Eu sinto que às vezes eu aprendo coisas muito legais com meus amigos do Louva-a-Deus, do Chan e por aí vai. A experiência que eu tive treinando Hungá foi muito frustrante, porque a impressão que eu tive é, nossa, isso aqui me atrapalha, é um outro rolê, é uma outra coisa, assim, quando eu vou praticar, é muito diferente. E aí, para poder compartilhar uma coisinha com vocês, para retomar o fio da prosa, eu trouxe uma imagem aqui que eu queria falar dela e de alguma forma mostrar para vocês, que tem muito a ver com esse papo nosso. Eu estava me preparando para esse encontro de hoje, né, um pouco nesse caminho de pensar essa relação de Wudang, Tai Chi e tal, e aí eu me deparei com essa imagem aqui, que me traz um outro assunto que ficou pescado para a gente falar do último encontro. Eu encontrei uma reportagem da Xinhua News, né, uma rede de jornalismo e tal, que fez uma reportagem sobre Tianjiagu, sobre o vilarejo de Tianjiagu, né, que para os nossos ouvintes, né, é o que a gente chama de Vila Shen, às vezes, né, a vila da família Shen, que está lá muito perto de Shaolin, lá no nosso mapa que a gente começou, né, está lá perto de Luoyang. Isso é uma imagem aérea da escola, de um dos seus pátios de treinamento, no qual a gente tem um símbolo, né, do Yin e do Yang, né, que também é uma referência pop que a gente atrela muito ao taoísmo, né? No sentido... E se você for muito pop, eu já vi gente falar que é um símbolo zen, né? Porque o pop é pop, né? Ele faz a gente captar para vários caminhos. E essa simbologia, né, que traz uma parte preta com uma bolinha branca, uma parte branca com uma bolinha preta, e que a gente atribui, né, muito claramente a uma certa representação gráfica até de alguns elementos da nossa prática de Tai Chi, né? A distinção de cheio e vazio, né? As trocas súbitas de movimento, né? E por aí vai. Esse símbolo, que a gente chamaria mais precisamente de Tai Chi Tu, né? Desse diagrama de Tai Chi, né? Ou se a gente preferisse, um próprio desenho ou mapa do Tai Chi, acho que poderia ser também um jeito da gente falar, ele é um símbolo que, de alguma forma, ele surge, né, ali com os neoconfucionistas, as suas primeiras elaborações, mas que, nesse sentido que a gente estava falando da antiguidade e tal, ele reelabora um tema que está na roda desde os tempos mais antigos, que é esse tema do Yin e do Yang. Eu trouxe, né, essa imagenzinha para a gente poder ver também. Cadê meu mapinha? Né? Que é uma imagem tirada do livrinho, né, que quem me indicou, eu não conhecia esse livro, é um livro que o professor Estevam me indicou, né, do Cyril Javarri, em que ele fala assim, olha, o Yin e o Yang, o jeito fácil da gente pensar é pensar, né, eu gosto das setinhas, ajuda a gente a ver, né? Ele fala assim, né, que quando compôs lá o livro das mutações, né, Tien e Kun, ou seja, o céu e a terra, né, no sentido mais amplo do termo, porque envolve tanto um espaço cosmológico, né, logo metafórico em alguma medida, mas também, né, certas disposições do mundão, né? Então a terra acolhedora, o céu criativo, né, são nomes dos primeiros hexagramas do I Ching, que dão um impulso inicial ao jogo das 64 mutações. Yin, Yang, né, Chen e Kun representam princípios que serão colocados em ação. O Yin com a terra,
formado unicamente por linhas partidas ao meio, e o yang, com o céu, formado unicamente de linhas inteiras. A imagem do movimento dos portões evoca aquele que se manifesta constantemente no próprio seio das linhas inteiras e partidas. E aí, para o ouvinte, se você não está conseguindo ver, eu quero que você imagine, né? O yang, imagina uma linha, e as bordas da linha, o final, né, de cada lado, da direita e da esquerda, indo para fora, apontando para fora, como se a gente esticasse os braços em direção à parede. É um movimento centrífugo, de expansão, dirigido para o exterior. Ao passo que o yin, né, nesse caminho, você tem duas setas que estão separadas, como se as nossas mãos estivessem, né, tentando se encostar, e a força é interna, uma força centrípeta, né, uma força de entrada. E nesse jogo de uma força de expansão e uma força de recolhimento, está desenhada a temática chinesa do yin e do yang. Essa temática que o Sri Jawahir está falando nesse livro dele, do livro do Yin e do Yang, publicado pela Pensamento, né, lá nos anos 90, né, corresponde também, de alguma maneira, à própria ideia da transformação, porque se essas linhas se encostarem, né, elas vão virar uma linha Yang, e se a linha Yang for para fora, para fora, para fora, alguma hora ela se separa e vira duas linhas, e vão ser duas linhas e vão compor um Yin, né? E aí, a gente, nesse caminho, lá, né, a gente, historicamente, né, tem como dado que o Zhou Dunyi é o primeiro a fazer um esquema bonitinho dessa transformação, no que ele chamou, né, do seu desenho do Tai Chi Tu, né, seu diagrama de Tai Chi, que já tem consigo muita coisa, né? Ele carrega também já aqueles 5 movimentos, né, do fogo, terra e por aí vai, né, e as transformações. E é esse símbolo que, com o tempo, né, conforme a gente vai explicando várias coisas, um dos desenhos de explicação que tenta traçar o movimento dessa mutação, né, vai, por sua vez, ali nas novas compilações, se tornar o símbolo do Yin e Yang que a gente conhece hoje, né? E a gente está falando de um caminhar filosófico que remonta a essa primeira discussão do taoísmo lá das antigas, mas que no caso do neoconfucionismo, que é esse movimento que a gente chama, que a gente dá nome para esse período em que surgiu esse desenho aqui, a gente está de novo num grande problema chinês, que são, né, os estrangeiros, né, novamente os estrangeiros, né, bagunçando a ordem chinesa. A gente tem o taoísmo antigo, né, organizado com essa chegada do budismo, né, como uma espécie de religião chinesa que vai se opor ao budismo. E o neoconfucionismo, ele é novamente um movimento, né, que vai recuperar esse papo, né, do taoísmo, do confucionismo antigo, na virada ali do século XIII, XIV, ao fim da dinastia Song, né? Então a gente tem aquela passagem da Mulan, para uma boa referência cinematográfica, né? O conflito com os hunos e tudo mais, é nesse conflito de novo com bárbaros, né? No sentido, né, Han, eu estou aqui falando como se fosse um Han, né? Os bárbaros que vem de fora, né? E daí esse debate filosófico vai se reacender, né? Então a gente vai ter de novo uma reelaboração desses conceitos para poder pensar do que o mundo é feito, como é que é a realidade constituída. E eles estão tematizando, né, retomando certos vocabulários que estão nessas obras antigas. Então, acho que para o leitor brasileiro, né, a gente tem boas traduções circulando já desses textos primeiros, onde vão aparecer essas noções de Yin, Yang, Tai Chi, né, e por aí vai a própria noção de Wu, que é anterior à noção de Wu Ji, que depois vai fazer parte com o Tai Chi, né, o vazio, né, porque no início, né, havia Wu e Yo, né, o que há e o que não há. Essa é a dança taoísta primeira, né? Tematizada no Tao Te Ching, do Lao Tzu, né? Tem uma obra anterior, né, ou contemporânea, dependendo da versão que você escuta da história, ao Lao Tzu, mas de modo geral ela é entendida como uma obra anterior, que é o Lietzi, que a gente tem uma tradução para português, né? E recentemente eu mostrei até no vídeo, né, essa tradução da Unesp, mas também teria essa tradução mais antiga do Zhuang Tse, uma tradução que vem do inglês, né, do Sam Hamill, do Seaton e tal. Então, quando a gente olha esse caminhar filosófico, aqueles temas que a gente viu no último encontro, né, do Feng Shui, dessa lógica de criação e tudo mais,
ela vai tomar forma nesses debates, que vai ser depois chamado de Tao Jia, né? Essa escola do Tao. Isso vai colocar na roda do vocabulário filosófico, político, enfim, cultural chinês, todas essas categorias que vão continuar se reolhando. E é engraçado pensar que quando a gente vê, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei no início, onde a gente vê no vilarejo de Tianjiagou o Yin e o Yang, fica até difícil, né, não atribuir, mas não é taoísta? Lá, ó, a prova que é taoísta, viu só? Eles são todos do Chan Sanfang, né? Eles têm lá o símbolo do Yin e do Yang. Mas seria uma leitura apressada, que não toma justamente como que essas imagens circulam, né, na vida chinesa, de modo geral, acho que nem na arte marcial, né? E aí, para poder lançar o rap de volta para os meus colegas aqui de podcast, eu passei por uma situação engraçada, dando aula para uma chinesa que tinha mais ou menos a minha idade, aula de Kung Fu para ela no Instituto Confúcio. Eu fui professor do Instituto Confúcio aqui da PUC do Rio, durante 2 anos, e aí ela veio como professora de chinês e veio fazer uma aula de Kung Fu comigo. E a gente estava fazendo uma brincadeira que era uma espécie de show de base livre, assim, né? Era uma brincadeira de empurrar. A gente estava tentando se tirar do círculo. E tinha um aluno muito duro, assim, muito durão, assim, que ele era muito forte, mas ele era muito fácil também de botar para fora, porque ele vinha da sua direção feito um touro, né? Era só você segurar ele um pouquinho e tentar sair para o lado, que ele passava direto de você, caía para fora do círculo e você ganhava. E aí eu chamei ele e falei assim, olha, tem que dar uma relaxada no corpo, né, para poder fazer o movimento e, de alguma forma, deixar também ceder um pouco ao empurrão do outro, para você poder ter maleabilidade, para poder fazer o giro. Aí, essa chinesa chegou perto de mim e falou assim, Wu Ji Bifan, né? Ela falou assim, né? Ela falou assim, Wu Ji Bifan. Aí, e falou assim, isso aí tá no taoísmo, né? Isso aí é taoísmo, ela falou, né? Em inglês, né? O Ji Bifan é um jeito chinês de falar, né? Que o Wuji, né? O extremo leva, né? Ele leva ao seu oposto, né? Leva a sua transformação. Quase um ditado popular, que na verdade não está se você procurar nos textos taoístas mais antigos, não está escrito isso lá. Isso vem dos comentários lá posteriores. Mas você vê, uma chinesa de 20 e poucos anos, que nunca treinou arte marcial, era a primeira aula de Kung Fu que ela fazia, né? Ela vem, olha uma certa descrição de movimento, né? Ceder para mudar a força, ela já reconhece lá um taoísmo, para poder pensar um pouco essa força classificatória que vem da cultura. A gente também, na nossa vida, né, a gente olha a novela da Globo, para mim é puro cristianismo, e eu não sou nem católico, a novela também não é nenhuma obra religiosa, mas está lá, né? O pecado, a tentação, né? A moral, está tudo lá colocado. Bom, o que vocês me contam, né, dessa passagem toda? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Acho que essa nossa conversa está, como sempre, extremamente agradável, né? Primeiro de encontrar amigos e segundo de aprender coisas novas, né? Eu acho sensacional. Eu tenho a impressão, Gabriel e Estevam, que a gente está falando um pouquinho em alguma coisa que em história a gente chama de mito de ancianidade, né? Que é o tal de você encontrar um fundador, uma origem, ou você, como disse bem o Gabriel, você legitimar pela antiguidade, né? E quando o Gabriel, no começo da fala dele agora, estava falando sobre essas novas, vamos dizer assim, novas modalidades, né? Eu me lembrei dos exercícios de Darwin e da descoberta lá de Mao Andui, né? Quando eles acharam aquela seda com representações de exercícios, né? E que os chineses acabaram dando uma bela solução. Por quê? Porque eles viram aqueles quadrinhos que eram estáticos e colocaram movimento neles e transformaram aquilo em um produto, né? Então hoje você tem um Darwin de Mao Andui, que é um sistema de Qigong consagrado, os americanos fizeram a mesma coisa, né? Então esse é um aspecto. Outro aspecto que a gente também tem que pensar, né, que a partir dos anos 80, Shaolin se tornou um destino turístico fabuloso e que para os chineses isso implica. Eu lembro quando eu estava escrevendo um artigo sobre as destruições de Shaolin no final do período mais crítico da pandemia. E aí eu li uma matéria de um jornal chinês dizendo assim, olha, Shaolin voltou a reabrir, mas está reabrindo devagarzinho. São 40 mil pessoas por dia que eles aceitam.
cara, 40 mil pessoas por dia, devagarinho, no conta-gotas que estava o negócio ali, né? Então, o que isso significa? A gente vem também, sabe também que eles procuram hoje ruínas associadas a Shaolin do Sul. A um Shaolin do Sul tem uma briga forte entre municípios lá, os caras pagando arqueólogos e epigrafistas para provar que o seu município detinha lá um mosteiro de Shaolin. E Wudang também entra um pouco nessa questão. Por quê? Porque também se torna um destino de turismo marcial, né? Tem alguma coisa errada nisso, Rodrigo? Claro que não. Os caras estão encontrando jeitos de ganhar dinheiro, de alimentar uma população muito grande e de promover a sua cultura como um soft power, né? E aquilo que o Estevam falou, e que o Gabriel falou também quando ele trouxe esses elementos do neoconfucionismo. Se eu crio hoje, a partir de elementos do passado, eu estou fazendo exatamente o mesmo que os comunistas fizeram na década de 50, quando criaram as formas mais modernas de Tai Chi, né, a forma de Pequim, a forma de espada 32, e eu faço exatamente o mesmo que a República fez nas primeiras décadas do século XX, quando criou seus manuais, né? Só que eu tenho a impressão de que no Brasil, por exemplo, assim, e aqui eu puxo um pouquinho pelo meu próprio estudo da dissertação, né? A gente tinha uma coisa assim de, o Kung Fu tem 5.000 anos. Isso vira uma espécie de frase mágica, que dissolve todo o conteúdo num passado que é eterno. É um passado que ele tanto existe que ele não existe, ou ele tanto não existe que ele existe, né? E aí isso resolve numa certa esfera de um pensamento mágico, né? Mas aquilo também que o Gabriel colocou, a gente está vivendo um período do Kung Fu no Brasil, dos estudos de Kung Fu, em que as pessoas estão começando, vamos dizer assim, a se engajar cada vez mais nessa perspectiva crítica do Kung Fu. E, de repente, você pode ter um Kung Fu bacana, um Tai Chi bacana, criado em 1990, né? A partir, inclusive, de princípios que não sejam somente empíricos ou somente pautados numa doutrina taoísta que muitas vezes é secreta. Então, de repente, os caras na China hoje fazem um Kung Fu científico. Ele é tão bom quanto o que os caras praticavam antes, talvez seja até melhor, né? Só que a gente ainda sente falta daquele chantilly da história, né? Todo mundo quer ter um Bodhidharma na ponta de lá do processo. Então, isso é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, dentro do sistema sino-brasileiro, né, do mestre Chiang Wei, você tem uma genealogia dele que, evidentemente, não deve ser desprezada porque é bem interessante. Mas no sistema Shaolin do Norte, que é a coluna vertebral do sistema sino-brasileiro, você conecta o mestre Chiang Wei, portanto, todo mundo que vem para baixo dele, inclusive este que está falando com vocês, ao abade do mosteiro de Shaolin quando foi destruído em 1736. Né? Tenha sido essa destruição verdadeira ou não. Então, você vê que a gente tem uma demanda, a gente tem uma exigência e um gosto por essa ancianidade. Né? A gente está caminhando para o fim da nossa conversa, pessoal, mas eu não sei se... Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham dessa questão da ancianidade. Vou comentar um pouquinho com relação ao que o Javari fala sobre isso, né? Ele faz uma comparação dos povos ocidentais com os chineses. Os povos ocidentais, na sua maioria, são nômades, né? As pessoas saíram daqui, foram para ali. O chinês não, ele está ali desde muito tempo. Cada vilarejo carrega um nome que provavelmente corresponde a mais de 50% do sobrenome daquele vilarejo. Então, a identidade da pessoa com um local é tão antiga que eles, isso reflete digamos assim, no folclore, na mitologia chinesa, no sentido de que não há uma necessidade de ter um criador e a criatura, porque tudo sempre esteve ali. Aí vem o conceito que eu acho até muito importante, que nós absorvemos do taoísmo no Tai Chi, que é o Ziran, ou seja, aquilo que é por si mesmo, aquilo que a gente traduz como natural ou como natureza, né? Mas essa é uma das coisas que o Tai Chi absorve do taoísmo com muita propriedade.
né? Tem um texto no Chuang Tzu, justamente esse que o Gabriel mostrou, em que ele fala que você, para pescar o peixe, você conhece a história, você precisa da rede. Uma vez que você tem o peixe, você não precisa mais da rede, você esquece a rede, né? Então, em termos de Tai Chi, é como se ele dissesse, você aprende o Tai Chi, mas você não precisa da forma. Uma vez que você entenda a forma, que você entenda o princípio, você pode prescindir da forma. O seu Tai Chi, então, passa a ser autêntico, no sentido taoísmo, passa a ser natural. Né? E ele não tem um começo, uma criatura. Apesar de que o chinês, nós temos que ver, a gente esse valor ao antigo, a gente vê, o chinês dá esse valor ao antigo. O antigo é sempre melhor, apesar de que nem isso, ao contrário, eu acho que as coisas vão evoluindo, vão melhorando. Né? Então, provavelmente uma arte marcial, se a gente comparar, por exemplo, assim, hoje em dia qualquer lutador de Tai Chi mesmo conseguiria, uma pessoa que treina Tai Chi para luta, estou falando, conseguiria enfrentar um cara tipo Yan Luchan, que na época era, digamos assim, mas isso é normal da evolução do ser humano. Eu queria falar também sobre outro aspecto que eu acho que o Gabriel tocou também, né? Do Wu com relação ao Yo, o que existe, o que não existe, né? Que é outra coisa que no Tai Chi você precisa também perceber, né? Porque, afinal de contas, você faz Tai Chi com um oponente invisível, inexistente. Né? Então, você, na sua prática, no seu ritual do Tai Chi, você tem uma comunicação com o mundo invisível e o mundo visível, o mundo imanifesto e o mundo manifesto. Isso é muito interessante, porque você traz, através dessa arte, né, essa coisa do Wu e do Yo, esse contraste entre o que está manifesto e o que está latente. Não inexistente, mas o que está latente. Né? E outra coisa que eu acho muito importante que o taoísmo traz para o Tai Chi é a valorização do Yin. A valorização do suave sobre o duro, do flexível sobre o rígido. Né? Principalmente do flexível sobre o rígido. O Tai Chi abraça muito essa ideia, Tai Chi Chuan, né? Abraça muito essa ideia do taoísmo. Então, eu acho que essa questão da ancestralidade das coisas vai cair também numa outra questão, que é a questão da autenticidade, que eu estou falando, o que autentica uma coisa, né? Com a relação, digamos assim, para o chinês. Por exemplo, vocês viram na China várias pedras com ideogramas cavados na pedra, mas igualzinho com um traço, como se fosse o traço do pincel, até com os errozinhos do traço do pincel na pedra. O cara escavou aquilo. O que ele fez? Ele primeiro desenhou no papel, botou na pedra, tipo que decalcou e depois foi lá e esculpiu. Para o chinês, não, aquela cópia que se tira do papel, que você faz tipo estilogravura, aquela cópia, ela carrega o ti do cara que escreveu aquele ideograma. Enquanto que, para nós, aquilo já é uma cópia, já não é o original, é uma cópia. Mas como o ti passa através do traçado, da linha do traçado, vocês podem ver, toda vez que um chinês vai apreciar uma caligrafia no museu, por exemplo, o que ele faz? Ele chega na frente da caligrafia, ele olha, depois se afasta e aí ele, com as mãos, desenha o ideograma no ar. Por quê? Porque não é apenas como a gente curte uma obra de arte, é diferente. Nesse momento, ele deixa a ressonância daquela obra passar por ele. E é isso que no Tai Chi você faz quando você está copiando uma Lao Tia que foi criada por um cara lá há 3 séculos atrás. Né? Você está ressonando dentro de você, né, aquela vibração, aquela energia daquela maneira, até que você não precise mais dar rede para o peixe. Você já tem o peixe, então aquela forma passa a ser sua. Você ultrapassa a forma e atinge, então, a autenticidade, o zira, o natural.
Eu acho que esse aqui seria o que eu queria. Sim. Uma interrupção, porque eu fiquei encantado com o que você falou, cara. Eu gostei, eu achei muito legal esse aspecto vamos dizer assim, do velho e do novo, né? Isso me lembrou discussões que eu tenho com a minha esposa bastante sobre arquitetura. A gente é apaixonado por arquitetura oriental. E ela comentou o seguinte, que no Japão, por exemplo, ao contrário do que se verifica na Europa, os prédios antigos, eles são reformados praticamente todos os anos. Eles são reconstruídos praticamente do zero. Então eu tenho lá um prédio de 700 anos que está tinindo de novo. Por quê? Porque ele acabou de ser reconstruído, né? Por quê? Porque você mantém o princípio, né? Ou seja, aquele projeto arquitetônico, aquilo é que é mantido. Porque a maioria de madeira, eles apodrecem, né? Então, eu tenho a impressão de que é exatamente aquilo que você está falando. O princípio é antigo, a forma é nova. E isso, eu acho que mata um pouco a charada do que a gente está falando, sobre a ancianidade e sobre bons produtos recentes de Kung Fu e Tai Chi, inclusive de um Wudang que está sendo recriado para o soft power chinês. Isso aí, perfeito. Finalizou o meu pensamento perfeitamente. Passo a bola. Gabriel, eu queria que nós já estamos em cima da nossa hora, eu queria que você fechasse, então, porque eu achei que hoje os passes foram muito bons. Nossa, então eu vou fazer um fechamento aqui preciso para a gente poder pensar e justamente usar esse trabalho de escuta, né, para continuar nossa pesquisa e prática. Porque tem uma coisa muito bonita que o Estevam colocou agora nessa noção dessa coisa do ressoar, né, que me parece vital para poder falar dessas coisas todas, que é uma certa capacidade, vamos dizer assim, que existe de continuação de um princípio, que me parece até uma estratégia, vamos dizer assim, desenvolvida pela civilização chinesa, e que um amigo de Tai Chi também, ele me indicou certa vez uma leitura do Simon Leys, que é um sinólogo, assim, que agora eu não vou lembrar de onde, mas é de um local meio... não é da rede famosa, Estados Unidos, França, Alemanha, por aí vai. E ele fala um pouco, justamente num texto sobre essa atitude chinesa em relação ao passado, que surgiu numa conversa nossa. Ele é meu irmão mais velho de treino, de Tai Chi, e a gente conversava sobre o fato de que uma das formas tradicionais que a gente pratica foi criada pelo mestre Chen Ziqian. E o mestre Chen Ziqian é um mestre que tem seus 40 e muitos, 40 e poucos, ou seja, é uma forma criada por ele, então, no sentido chinês, na semana passada, né? Não faz nem muito tempo. E é uma forma tradicional do estilo Shen. E aí, quando se fala isso para alguns aprendizes, tem um clima de decepção no ar, né? Bom, poxa, achei que eu estava fazendo um negócio que tinha 5.000 anos, né? E o negócio foi criado, sei lá, não tem nem 20 anos. Mas é tradicional. E nesse sentido é antigo, né? Nesses tempos que a gente está falando, justamente porque, vamos dizer assim, cumpre os princípios, né? Atualiza os princípios que são antigos. E aí ele falou desse texto, e nesse texto é um texto muito bonito, porque o sinólogo diz assim, os chineses, contra a deterioração da cultura, criaram uma fórmula para sua manutenção infinita, que é pensar o princípio por trás dos materiais. Isso é, o importante não é o prédio, né? Como nesse exemplo Não, tudo é novo, tudo reconstruído, mas o princípio é antigo. É assim que a gente luta contra o tempo. Então, na batalha de toda a civilização contra o tempo, a saída chinesa foi fazer um legado que é imaterial, mas que se atualiza materialmente, né? Nas novas construções e por aí vai. Isso me lembrou... Eu acho que eu já mostrei isso para o Estevam, mas eu vou mostrar para todo mundo de novo, porque eu acho um jeito bem bonitinho da gente poder encerrar, que é o seguinte, eu acho que essa noção de princípio, ela é também a chave para poder pensar por que nós, tupiniquins, estamos interessados nesses temas todos. Porque, afinal das contas, né, como diz a minha mãe, você não vai virar chinês, Gabriel. Bom, não vou virar e nem pretendo, mas acho que tem uma coisa legal nessa brincadeira, que é justamente o princípio que toca a gente. Eu estava relendo o livro que foi traduzido para o português pelo nosso amigo Leves, né, o Leves Litz, da revista Tai Chi Brasil,
e ele traduziu para português o livro de entrevistas, né, com mestres do estilo Shen, né, o Mestres e Métodos, do David e da Davidine. E lá pelas tantas tem uma caligrafia do Yu Gonpao, que é um mestre muito interessante, porque também tem uma trajetória acadêmica, né, ele estava lá nas universidades de esporte chinesas, né, nesse movimento de consolidação que a gente hoje entende como as formas standard e tal. E aí ele faz uma caligrafia desse aspecto, né, da função da literatura para transmitir o Chuan, né? Mas o que a literatura aqui tem que lembrar que é aquele one, né? A gente falou um pouquinho disso, né, algumas vezes. É também a cultura, né, o letramento, né, aquele one que o Confúcio fala que a gente tem que estudar, né, o Shui Wan, né, que está lá nos Analetos do Confúcio. Mas é o que a gente aprende na cultura chinesa para a nossa prática de Chuan. No caso aqui, o nosso Tai Chi Chuan, mas qualquer outro Chuan, né, podia ser o Shaolin Chuan e por aí vai. Porque a cultura transmite esses princípios que o Tai Chi Chuan e a arte marcial está atualizando. E aí, é engraçado, porque alguns desses princípios, embora os chineses tenham a sua forma própria de fazer, que é uma coisa que o Estevam também como artista, a gente já conversou sobre isso, né? Tem uma qualidade estética que acho que é muito própria dessas artes marciais chinesas, né? Que talvez seja até o que de alguma forma, do ponto de vista do estilo, caracteriza enquanto arte, mas que a gente encontra em outras coisas. Eu estava lá lendo um dia um livrinho muito bonitinho, do Braulio Tavares, né, que contando histórias em verso, que é sobre poesia e romanceiro popular no Brasil, ele traz um poema que, para mim, é completamente Tai Chi Chuan. O poema é assim, né? É um poema, né? O poema de ideias não é necessariamente um poema complicado, ele está falando dos tipos de poema, acessível apenas aos filósofos. Veja a simplicidade dessa cestilha do repentista paraibano Pinto do Monteiro. Aí agora a cestilha do poeta. Eu só comparo esta vida à curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio, nem todo mundo conhece. E a própria letra S, que inspira o repente, está lá no Tai Chi Tu, né? Está lá no nosso... Então, existe um princípio comum que movimenta a gente. E com esse poeminha do Braulio, acho que a gente pode fechar por hoje a nossa conversa. Maravilhoso, maravilhoso, excelente, sensacional. Então, queridos Estevam e Gabriel, eu já estou pensando aqui, a gente acho que pode, no próximo encontro, migrar para o budismo, artes marciais e budismo. Podemos caminhar por aí? E com certeza. Certamente o budismo ele também se desdobra, né? Temos aí Shaolin que é um tema de que eu gosto muito. E eu já vou compartilhar com vocês esse PDF desse artigo sobre as destruições do mosteiro de Shaolin, foi publicado pela Rever, da PUC de São Paulo. Tá bom? Então, já vamos editar, queridos amigos, e em breve estará aí à disposição. Quem nos assistiu, quem nos escutou, muito obrigado e que venham muitos outros. Grande abraço a todos. Muito obrigado a todos. Tchau.